Amém. Mais uma vez, cá nós estamos. Prometemos no dia anterior que, se Deus nos ajudar, voltaremos a estar junto com vocês. Eis que essa promessa se cumpriu. Não por nossa força, nossa capacidade, mas Deus nos deu essa oportunidade. Queremos devolver honras e louvores a Ele. Nós somos um tipo de gente que não confia em si próprio, confia em Deus. Mesmo naquilo que nós fazemos naturalmente, entendemos que a mão do Senhor está por detrás disso tudo. Pode até nos considerar loucos, mas é assim que nós pensamos, é assim que nós agimos, e é assim que nós falamos. A Bíblia diz: eu criei, por isso eu falei. Eu acreditei, por isso eu falei. A Bíblia continua dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento, na tua forma de pensar nas coisas, como se fosse o fim, como se fosse tudo. Há quem pensa mais que você, mesmo entre os homens. Se diz: onde termina a minha inteligência, começa a inteligência dos outros. Imagina Deus. Então, nós queremos agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia. Hoje, então, é o dia da nossa oração e jejum. A esta altura, muitos irmãos estão observando o jejum. Já tivemos oração pelas 6 da manhã. Temos a oração agora às 12 horas, neste intervalo do almoço, e prestando atenção àqueles que sempre tiveram esse tempo como um tempo sagrado, um tempo em que se separam para almoço com Deus. Hoje, muito particularmente, calhando com o dia de jejum, então é uma coincidência agradável. Nós vamos orar hoje, vamos mais orar, que é para encorajar a oração. Nós temos tido tempos de muita palavra, mas hoje vamos orar como forma de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz a palavra do Senhor. Então, no momento de jejum, como nós temos estado a falar estes dias, esta semana, no momento de jejum, o jejum deve ser acompanhado pela meditação da palavra de Deus, leitura, ouvir a pregação, ouvir o que é de Deus, oração e fazer o bem. Não é? Não vou escolher um dia de jejum para fazer o mal. É uma aberração. Pouco, em pleno dia de jejum, começar a ralhar com todo mundo, zanga com utensílios, zanga com galinhas, zanga com patos, zanga com colegas, em pleno dia de jejum. Ficar nervoso. A Bíblia nos manda lavar o rosto, ungir-nos, ficarmos serenos, tranquilos no dia de jejum. Você que trabalha nas obras, às vezes é preciso usar aquela autoridade, berar para as pessoas. Deixa que os teus colegas entendam que hoje é diferente, que você está de jejum. Aí eles vão perguntar um ao outro: o encarregado hoje está calmo. É porque ele está de jejum. Então, de jejum. Bem, haja o jejum, porque o nosso encarregado nos trata diferente. Mas tem uma coisa que pode acontecer, é que quando você se cuida por ocasião do jejum, de repente Deus te apanha aí no dia de jejum e nunca mais você é aquela pessoa. O que você era fica para trás e você continua nos outros dias fazendo exatamente o que tem feito no dia de jejum. Deus nos abençoe grande e poderosamente. O jejum é uma questão de decisão. O homem decide e o homem tem que ser um homem tem que ser uma pessoa que toma decisões, que diz: basta,
que diz, eu quero assim, eu tenho que fazer assim e lutar por isso. Daí que a divina sintonia hoje, no dia de oração e de jejum, vai precisar de propor um tema que diz, precisa saber o que quer e lutar pelo que quer. Primeiro tenho que saber o que eu desejo. Eu tenho que reunir argumentos que me levam àquela decisão. Eu quero assim. Assim está certo. É isto que vai me ajudar. Então, a partir da altura que eu concluo que é assim que eu quero, então eu vou lutar por isso. Isso vai implicar que muitas outras coisas ficam para trás. Algumas coisas que eu quero alcançar vão exigir de mim que a minha vontade fica para trás. Aquilo que é o meu desejo, porque eu quero outra coisa. O que eu quero é contrário ao meu desejo naquele momento. Então, a minha vontade não vai ser feita, mas vai ser feita a vontade de acordo com aquilo que eu quero alcançar, com o objetivo que eu quero alcançar. Precisa saber o que quer e lutar pelo que quer. Eu quero isto. Eu já defini, eu desejo isto. Agora eu vou lutar por isto. Suponhamos que eu sou gordinho, eu preciso emagrecer. Então eu vou ver que a gordura me faz mal. Então, a gordura me faz mal, não é boa para a saúde. Então eu preciso de emagrecer. Eu desejo emagrecer. Depois daí eu vou partir para a luta. Pessoas que dizem que querem emagrecer e não estão dispostas a lutar, elas vão contar aquela fita antiga. Não é o caso da comida, não. É paz do espírito. Paz do espírito. Será mesmo? Ficar comendo galinha, desculpa, é dia de jejum, galinha com a pele de galinha e tudo aí. Pele de galinha dá paz do espírito. Que é isso, meu irmão? Você tem que, assim que constatar que quer isto, entra na luta. Batalha. Glórias a Deus. A palavra de Deus, em Provérbio capítulo 16, versículo 32, diz, 16:32, melhor é o longânimo do que um valente, do que o valente. Melhor é uma pessoa que é paciente, longânimo. Uma pessoa que tem longanimidade. Longanimidade é um dos elementos do fruto do Espírito Santo. Longanimidade. Quando você é longânimo, você estará, talvez, produzindo este elemento. Que sua razão de ser é que o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus, que nem sempre significa o batismo. O Espírito Santo pode significar que você foi convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te apresentou Jesus, você aceitou a Ele. Então, a partir daí, Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então, você começa a produzir o fruto do Espírito Santo, do qual um dos elementos é ser longânimo. Então,
ser longânimo. A Bíblia diz que você é mais forte do que um valente. Você é graduado a ser superior a um homem poderoso. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. E diz, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha, se você sabe governar o seu espírito, é mais um elemento do fruto do Espírito Santo. O autodomínio. Dominar o seu espírito. Fala de dominar o seu coração. Fala de dominar o seu desejo. Em prol de um querer superior àquilo que é a sua vontade. Seu exemplo de jejum. Quando eu jejuo, não é porque me faltam os alimentos. Quando eu jejuo, eu deixo iguarias e parto para buscar coisas excelentes, coisas que são superiores a um prazer de alimentos naquele tempo. Então, é preciso ser um homem forte, um homem que domina o seu espírito. Isto é o espírito humano. É o espírito, é o meu espírito, é o meu coração, é a minha vontade. Preciso dizer, meu irmão, que todos aqueles que conquistam o espaço, algum nível superior, é porque eles tiveram que se sacrificar. Sacrificaram a sua própria vontade. A vontade de dormir. Deixaram de dormir e lutaram. Por isso que chegaram a esse nível. Ninguém pode conquistar sem lutar. Então, hoje, no dia de jejum, você já notou que no dia que se jejua, parece que é o dia que as coisas se tornam mais gostosas. Lá em casa, a cebola tem um cheirinho mais atrativo no dia de jejum. Então você vai lutar, você vai dominar o seu espírito, o seu desejo, para cumprir com aquilo que é o desejo superior. É o que está nos dizendo aqui a sua palavra. O que governa o seu espírito é mais que aquele que toma uma cidade. Cidade de Maputo. Um general que chega aqui e conquista a cidade. Diz que essa cidade, a partir de agora, é minha. A Bíblia diz que quando você domina o seu espírito, a sua vontade, você é superior a esse general. É superior a esse valente. Veja isto. Jesus, ele estava a jejuar. Estava a jejuar e aparece Satanás com as suas tentações. E uma das colocações que ele coloca é que Jesus devia transformar, ou antes disso, ele dizia que se ele adorar a Satanás, Jesus seria dado todos os reinos. Ele lhe mostra aquela grandeza. E naquele momento Jesus tem que saber o que é que ele quer. Satanás queria ser adorado. Mas Jesus, ele sabe que quem tem que ser adorado é Deus. Então, ele resistiu. Resistiu. Quando ele pede para abençoar a pedra e transformar em pão, é no momento em que Jesus está com fome. A Bíblia diz que depois que jejuou 40 dias, Jesus sentiu fome. Então Satanás, ele vem com uma vontade
Estás com fome? Tu és filho de Deus? É só transformar a pedra em pão. O Filho de Deus transforma coisas. Nós, como filhos de Deus, temos transformado muita coisa. Deus, através de nós, já transformou a vida de alguns jovens, de muitos lares, muitos casamentos, muitos empregos, muitas empresas foram transformadas. O próprio Jesus, daqui a pouco, vai transformar água em vinho. Então, o Filho de Deus transforma. Então, Satanás aparece e diz, transforma. E o Filho de Deus pode transformar. Mas naquele momento não era momento de transformar. O desejo de Jesus era cumprir um jejum, tendo em conta o que ele quer, o que ele deseja, à frente, que é entrar num processo da salvação da humanidade. Então, ele estava a se preparar no espírito para enfrentar essa batalha. Então, o diabo, ele queria que ele desistisse. E Jesus lutou, resistiu a ele. A Bíblia diz que temos que resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Hoje, esta palavra serve para encorajar-lhe neste horário do almoço, para que você saiba o que quer e lutar pelo que quer. Que glórias a Deus. Nunca desistir. Não desista quando as pessoas não concordam consigo. Talvez você vai atrasar um pouco. As pessoas vão dizer que isso não serve, não funciona, não é viável. Mas se você quer e sabe que funciona, você já estudou, se preparou para isso, você vai esperar. Quando você apanha obstáculo, não quer dizer que o que você quer não funciona. Você guarda, deixa no arquivo. Tem coisas que Deus coloca no nosso coração e que elas não vão acontecer nos nossos dias. Poderão acontecer depois dos nossos dias. Alguém vai se lembrar de um projeto que você apresentou e, no entanto, foi rejeitado. Alguém se lembra e diz, aquele pensamento vamos buscar. Veja como que são as coisas. O que você quer e você deve saber lutar pelo que quer. O jejum nos fortalece no espírito. Você vê muitos servos de Deus, alguns conseguindo levar um trabalho além, talvez, do normal. O trabalho cresce, o ministério dele cresce, seja de louvor, seja evangelístico, seja pastoral, seja do ensino. Não pensa que é fácil. Não é fácil. Ele investiu, ele definiu o objetivo, depois lutou. Pode ter caído no descrédito. O que é que tu vais fazer? O que é que tu pensas que vais fazer? Mas ele sabia o que quer e continuou a lutar. Trabalhou. Você tem que trabalhar pelo que quer. Jesus, ele disse, o próprio Deus trabalha. Em João 5,17, disse, meu pai trabalha até hoje. Meu pai luta até hoje. Por que Deus tem que trabalhar se ele pode dizer as coisas acontecerem? Olha, nós temos exemplo de Deus. Jesus trabalhava, o pai também trabalhava. Já podia acionar tudo acontecer. Mas não, trabalhou. Das forças. Esse tempo, quando se diz que é para jejuar, é para orar, entra nisso. Você nunca vai entrar numa oração e sair sem recompensa. Há sempre alguma coisa que Deus coloca na sua vida. Há sempre uma pedrinha que Ele coloca na tua coroa. Glórias a Deus. Deus lhe possa abençoar enquanto estamos caminhando nesta oração e jejum, visando
que, em primeiro lugar, a nossa vida, em primeiro lugar, esteja ligada a Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e clamar a Ele enquanto estiver perto, invocar a Ele enquanto estiver perto. Em primeiro lugar, a presença de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, nós vamos buscar outras coisas, como é o caso do assunto em apreço hoje, que é pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós em relação a esta pandemia que está -se a multiplicar no nosso próprio país. Nós vamos fazer oração, então, em primeiro lugar, minha vida com Deus, buscar a face do Senhor. Esta é a oração que nós vamos fazer, citando Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar junto. Pai, te louvo e te agradeço por esta palavra que o Senhor nos dá. Uma palavra que nos encoraja a lutar, a batalhar pelo que nós já identificamos como sendo algo útil. Nós vamos ter que deixar muitas outras coisas para investir naquele assunto, naquela questão que nós queremos. Em nome de Jesus, neste momento, Pai, paramos um pouquinho de comer para procurar a Tua face. Buscar a Ti, ó Deus. Diz também a Tua palavra que devemos buscar ao Senhor e a Sua força. Buscar ao Senhor e a Sua força. Precisamos de Ti, Senhor Deus. Não só precisamos do que Tu tens, nós precisamos de nos relacionar contigo. A paz que nós precisamos, a alegria, o verdadeiro amor, a compreensão em relação ao próximo, o espírito voluntário de te servir, tudo isso é resultado do relacionamento contigo. Eu te peço em nome de Jesus, por mim mesmo, para que o Senhor possa me ajudar a melhorar o meu relacionamento contigo. Coisa mais preciosa é o teu nome. Coisa mais preciosa é o teu Espírito. Coisa mais preciosa nesta vida, mais preciosa que a minha própria vida, és tu, meu Deus. Oh, Pai, tu és bem-vindo. Fica comigo. Que eu diga aos homens de Emaús. Vieram conversando com um homem estranho. Um homem que falava com domínio sobre Cristo. Cristo que havia de padecer e ao terceiro dia ressuscitar e entrar no seu reino. Ele foi explicando desde a lei, profetas, salmos, e foram conversando com esse homem. Eles chegaram ao destino e o homem continuou a sua viagem. Mas eles foram gentis com aquele homem que lhes ajudou durante a conversa, eles falando, para minimizar a distância, o convidaram para casa. Na hora da refeição, meu Deus, para o seu espanto, descobriram que era ele. Convidaram a ele. Afinal, convidaram a ele, parecia que estavam convidando um estranho. Era a pessoa de que eles conversavam. Que consolo, Deus, que alegria. Pai, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. Tua presença para mim. Tua presença para os pastores. Tua presença para as missionárias.
para os evangelistas, tua presença, Pai da glória, para os presbíteros, diáconos, para os professores da escola dominical, tua presença para a intercessão, tua presença para os coletores, ó Deus, tua presença para os jovens, tua presença, Pai, para DCJ, para DCI, tua presença, Senhor Deus, para o louvor, para os conselheiros, ó Deus, tua presença, Pai, para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo, tua presença para os pastores de Maputo, província, cidade de província, todas as denominações, ó Pai, tua igreja para os missionários estrangeiros que estão aqui, que deixaram as suas nações, nem podem viajar neste momento, tua presença para cada um deles, ó Deus, tua presença para todos os pastores em Moçambique, em nome de Jesus, visita cada um, Pai, neste momento de confinamento. Nós oramos pela tua presença, Pai, para todos os teus servos no continente africano. Estamos unidos num propósito de orar, que, ó Deus, a tua presença possa nos unir, ó Deus, numa união invisível, mas todos no mesmo espírito. E eu oro, Pai, tua presença, Pai, para com a tua igreja, para com as tuas ovelhas, a tua noiva, ó Pai, tua presença para aquele irmão que, ó Deus, está acompanhando este programa, está na igreja, está buscando a tua face, está nos primeiros dias, está nos primeiros passos, tua presença, Pai. Talvez não está tendo aquela assistência que devia ter por causa destas limitações, deste distanciamento social, ó Deus, mas a tua presença pode fazer sentir ali, na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Tua presença, Pai, para alguém que, Senhor Deus, está com desejo de suicídio. Tua presença arranca aquela corda e joga fora, Senhor Deus. Tua presença para os nossos filhos, estudantes, ó Deus, para que amanhã eles sejam profissionais brilhantes, engenheiros brilhantes, cientistas brilhantes. Tua presença, Senhor Deus. Tua presença, Pai, para o nosso governo. Tua presença para o chefe do Estado, Senhor Deus. Tua presença para os ministros, e em particular o ministro da Saúde. Tua presença para os médicos, para os enfermeiros, para todos os profissionais, Pai. Os que trabalham nos laboratórios, ó Deus. Tua presença para aquele servente. Pai, tua presença, em nome de Jesus, é a tua presença que nós desejamos, para a glória do teu nome. Continuamos a nossa oração. Vamos orar agora. O nosso desejo, enquanto oramos e jejuamos, também é que Moçambique seja livre dessa pandemia. Alguém diz, vocês estão orando, mas onde está o resultado? Há resultados, sim. Nós vamos orar, orar, orar. Jesus nos mandou orar sem cessar. Nós vamos orar por este assunto. Quem vai cair aqui não somos nós. Quem vai cair é a pandemia, em nome de Jesus. Então nós vamos orar e pedir que Deus sare o nosso país. Pai, te pedimos, nos associamos a todos os teus servos que em todo lugar estão orando, Pai, pedindo a Ti a solução. Não sabemos como é que vai ser, ó Deus. Pode ser através da ciência, pode ser de um milagre, não sabemos. Nós não queremos te limitar, nós queremos num Deus que tudo pode. Pedimos ao Pai que este mal, em nome de Jesus, que ultimamente em Moçambique a multiplicação tem sido quase que vertical. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos surpreenda por estes dias, ó Deus, meu Deus e meu Pai, enquanto está poupando vidas da morte. Permita, Pai, que a cura seja multiplicada e que o maior número, esse número grande, Senhor Deus, de casos, também seja correspondido com o número de curas. Em nome de Jesus, nós oramos diante de Ti, Pai.
Nós dissemos desde o começo que Moçambique não tem como enfrentar este mal. Nós não temos meios humanos, meios financeiros, meios técnicos, nós não temos, dependemos do Senhor. E o mundo está ocupado, cada um com a sua nação. Nosso Deus, nosso Pai. Nossos hospitais, o Deus, que no passado presente, os que podiam, não os confiavam. Iam para o estrangeiro para se tratar, não confiavam. No nosso sistema de saúde, ó Deus, agora ninguém pode ir para fora. Estamos todos aqui. Pedimos ao Pai, eleva o nosso nível. Eleva o nosso nível, Pai. Permita, Pai, que a Tua presença se faça sentir, ó Deus. Que haja uma saída, haja uma solução. Se são recursos financeiros necessários, Deus, providencia, porque tem muito dinheiro aí, enterrado, guardado, quando há pessoas que sofrem. Pai da glória, nós buscamos esse dinheiro no Espírito, Pai. Que o Senhor toque nas pessoas que têm isso guardado, preferindo que as pessoas sofram, morram, investindo em coisas fúteis, ó Deus. Permita, Pai, que por estes dias, ó Pai, se diga que há valores disponíveis para Moçambique. Em nome de Jesus, nós temos orado, Pai, e sabemos, Pai da glória, que o zelo do Senhor fará isto. Sara, Senhor Deus. Sara todo o país, todo Moçambique. Permita, Pai, que a abordagem nos próximos dias seja diferente. E para a glória e exaltação do Teu nome. Amém. Em último lugar, queremos orar e colocar a questão da guerra no nosso país. Esses ataques que são reportados a partir de Cabo Delgado. Nós sabemos que o mundo está a se levantar para ajudar Moçambique. Mas nós, como crentes, confiamos em Deus, dissemos desde o princípio. Se o Senhor não edificar, diz a palavra, a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não determina a vitória para um povo, em vão se faz a luta. Queremos pedir que Deus diga que Moçambique vai vencer. Moçambique é indivisível. Moçambique não será dividido. Moçambique é uma nação, é um povo. Em nome de Jesus. E que as questões daqui do centro também sejam ultrapassadas. Para que possamos circular à vontade em todo o país. Depois desta situação, muito mais vai ser necessário que nós possamos trabalhar no nosso país para levantar esta nação. Vamos orar. Pai, te peço, Pai, é a favor de Moçambique. Olha, Pai, para esta questão lá de Cabo Delgado. Eu me associo a tantos outros teus servos, ó Deus, que estão orando por Moçambique, dentro e fora, Senhor Deus, pastores nacionais, estrangeiros e muitos outros teus servos que estão orando. Pedimos, ó Pai, que uma informação fiável saia que diga: o conflito terminou, as vidas foram poupadas. Pai da glória, nós sabemos que os financiadores destas guerras vão dando dinheiro, talvez, às populações para as corromper. Mas, ó Pai, a verdade sempre triunfa. A verdade de que Moçambique é um país uno, é um único país. Não será dividido. Permita que essa verdade possa entrar nas cabeças de quem promove isto, de quem vive disto, para que desista de uma vez por todas e haja, o Pai, paz e tranquilidade em Cabo Delgado, em que este conflito nunca possa passar para outra província, mas vai desaparecer, não será mais mencionado em nome de Jesus. E falamos também em relação ao centro do país, o Pai, e esta situação também que tenha a solução para a glória e exaltação do Teu nome. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido que nós apresentamos diante de Ti, diante do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, neste intervalo de pouco tempo que nos encontramos para orar e buscar a Tua face. Agora vamos agradecer. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui e trazer uma ministração a favor
de todos os teus servos a nosso favor, a favor da nossa nação, a favor do mundo. Abençoe, Pai, o resto do dia para todo aquele que está orando, todo aquele que está jejuando, a partir de casa, a partir do trabalho ou em qualquer outro lugar, que a tua bênção que enriquece possa ser. Permita, Pai, que se alguém está com um problema de saúde, enquanto terminamos esta oração, a tua mão seja estendida para sarar aquela pessoa, para livrar aquela pessoa do mal, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Se você está acompanhando esta oração, quer concordar comigo, sim, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Hoje, então, é sexta-feira. O nosso programa vai continuar na segunda-feira, no mesmo horário. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.